entrar direto no... Ó. Tá dizendo... Aqui apareceu, tá ao vivo. Não apareceu para mim aqui ainda. Ó, já aparece aqui, broadcast is live. Já tá 16, 17, 18. 18, né? Tá aparecendo aqui, mas não tá, eu não tô vendo no... Lá no Facebook eu não tô vendo. Ela tá aparecendo pra gente. Ó, um ok. Deu um ok, acho que começou a aparecer lá. Vamos ver só um pouquinho, pessoal. Beleza? Vamos Quero ver quem é que deu esse curtida aqui. Só um momentinho que a gente está se adaptando às tecnologias aqui. Aqui, o papo virtual. Aqui. Deu. Agora está aparecendo. Agora eu comecei a ver. Ver quantificações. Ok. Pessoal, assim, já tem 7 pessoas ao vivo. Bem-vindo e bem-vindas todos que estão aqui. 100% aqui. Valeu, William Marques. Que bom que vocês já estão aqui. O pessoal pode compartilhar. Vou compartilhar aqui em outras... Então, aqui, vamos aqui, já vou compartilhar aqui, mais digital, professor Rafael. Começou, gente. Tá valendo? Eu só tô aqui, eu só quero aqui compartilhar na rede social, estou compartilhando, vocês podem compartilhar também nas redes de vocês. Ó, aqui. Obrigado à exposição, Breno, o grande Breno está aí, Thaís está aí, Ivete está chegando, o pessoal está chegando. Comentários, temos 7 pessoas aqui. Pessoal, coloquei fones, me ouvem com o microfone do fone? Ok? Sim, tá. Perfeito. Tranquilo. Perfeito. Só a Sandra que deu uma caída. Tá... Bom, a Sandra voltou aqui para mim. Aqui, deixa eu só confirmar que se está tudo ok aqui na imagem. Direto aqui. Ok. Círculo virtuoso. Só um momentinho, pessoal, que eu estou confirmando aqui no círculo. Iniciar. Vamos ver se vai dar, compartilhar. Agora o meu está aparecendo. Podemos, então? É isso. Quero, então, agradecer mais uma vez a todos e todas que estão aqui, aos convidados que aceitaram esse convite, ao Rodrigo. Aqui, isso aí. Estou confirmando aqui, ficar na página. Eu estou ajustando aqui, pessoal. Então, tem um delayzinho no som, isso faz parte, tá? Mas, ok, está todo mundo assistindo. Então, mais uma vez, quero agradecer, mais uma vez, a gente está testando essa plataforma, a gente está fazendo testes, na verdade, essa semana. Semana passada, a gente fez o teste com uma plataforma chamada GoToMeeting, e agora a gente está usando essa plataforma StreamYard. Semana que vem a gente vai usar o OBS junto com o YouTube, e talvez na outra semana ainda a gente vai usar o Zoom. Então, estamos testando essas plataformas, acho que é um bom momento para a gente ver as possibilidades que nós temos de plataformas para conseguir interagir. Essa é uma das grandes benefícios que nós estamos tendo dessa crise que a gente está vivendo através dessa pandemia, por conta das novas formas de comunicação. Então, bom, mas antes de entrar nessa parte de comunicação que a gente está vivendo, eu queria, então, como eu falei, agradecendo, é uma série de lives que a gente está fazendo do turismo digital, é uma comunidade que a gente criou e cada vez mais está aumentando essa comunidade, de cada vez trocar informações, dicas e formas de trabalho das pessoas que usam o turismo, que trabalham no turismo, usam o turismo como uma forma do seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, mais ou menos, é essa pegada que a gente tem dessa comunidade chamada Turismo Digital. Ela já começou faz quase um ano. Semana passada nós tivemos uma live com o pessoal que começou nessa comunidade, falando um pouquinho do seu ponto de vista. Hoje, então, a gente veio conversar então, com especialistas, com profissionais de diferentes áreas, de diferentes localidades do Brasil, para ver esse ponto de vista. A pergunta que eu fiz para ele, essa provocação,
foi no sentido de, com esse Covid-19, com essa pandemia, será a reinvenção do guia de turismo? O que nós precisamos fazer para se reinventar? Se precisamos se reinventar, vai passar dessa pandemia e fazendo um recorte em relação a essa pandemia, que é o maior... É interessante entender, para quem não é do turismo, um pouquinho a parte acadêmica, mas acho que isso é importante, né? O que é o turismo? Ele é o deslocamento de pessoas sem o objetivo profissional, então é o deslocamento de pessoas dentre inúmeras possibilidades, né, de motivação que as pessoas vão viajar, então elas saem da sua casa e vão até um outro destino por inúmeros motivos, porque elas vão se deslocar. Então, a pessoa, o ser humano, ele, antes de existir o comércio, porque muito se fala na modernidade do turismo, ele é, sim, trocas econômicas. Sim, ele é trocas econômicas, mas o turismo, enquanto fenômeno social, ele acontece antes de ter as trocas econômicas, antes de ter moeda. Então, as pessoas... tem até a professora Marutz Camoesch, que tem essa análise, né, que nos Pirineus o pessoal fazia essa circular no inverno, descia até o Mediterrâneo e voltava, isso há 12 mil anos atrás. Então, essa necessidade das pessoas de ir de um local para outro local, para desfrutar, para ter acesso à cultura, eventos, enfim, inúmeras. Então, pensando em uma coisa mais moderna, né, há 2 mil anos atrás, a questão das Olimpíadas, né, que na Grécia iam fazer esse deslocamento, e o que acontece? Para fazer o deslocamento do ponto A ao ponto B, tem que ter o transporte. Chegando nesse local, ele tem que ter um local onde ele vai se hospedar. Nesse lugar onde ele vai se hospedar, onde ele vai ficar, esse destino, que a gente chama de destino turístico, ele tem alimentação, ele tem as atividades de entretenimento que ele vai desenvolver, que são os atrativos turísticos. Então, ele sai do ponto A da sua casa, vai para o ponto B, que é o destino turístico, ele tem um transporte, que ele vai fazer esse transporte. O que acontece quando ele chega nesse lugar, ele tem essas necessidades básicas de segurança, de alimentação, mas ele quer conhecer esse local. E para conhecer um local que a gente não conhece pessoalmente, existe um profissional no turismo que ele é fundamental para conseguir que as experiências que acontecem nesse destino, nesse lugar de onde ele saiu, porque ele chegou, elas têm um significado maior. Então, o papel do guia de turismo é conseguir apresentar da melhor forma esse destino turístico, algo que ele não conseguiria ter esse acesso, talvez só pela internet, só pelos livros. Antigamente a gente tinha a Barça, né, aquelas enciclopédias, e hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de ter experiências, de ter informações prévias dos destinos. O TripAdvisor é uma grande plataforma que a gente vai lá e busca informações sobre o destino. Mas essa é a relação, eu sempre fiz isso em sala de aula, perguntava para os alunos em sala de aula, qual a diferença entre um avião da Lufthansa e um avião da TAM? É a configuração, é a cor do uniforme, mas são as pessoas. Então, o diferencial no turismo, por mais que se tenha, e vai ter cada vez mais com essa pandemia, os robôs, a impessoalidade no trato do turismo, com check-in, check-out, entrada e saída dos hotéis, enfim, os menus digitais, cada vez menos esse contato, a gente tem a certeza que o papel do guia de turismo ele é fundamental. Então, o que acontece? Nós estamos tateando o presente, estamos tateando um futuro próximo. E como a gente vai conseguir tatear esse futuro próximo se a gente não trocar informações? Então, por isso que que a gente fez essa série de lives, que essa semana agora é com os guias de turismo, semana que vem com os destinos turísticos, depois com os meios de hospedagem, e depois com as agências de viagem, e por último, uma live sobre o marketing digital, nesses todos os segmentos turísticos que eu falei agora. Então, a primeira live, com muito orgulho e prazer, gente, é com os guias de turismo. Então, a gente vai ter essa possibilidade de ouvi-los. Então, qual é o procedimento aqui? Cada guia tem 8 minutos para fazer uma autoapresentação. Primeiro vai ser o Henrique Dantas que vai falar, então uma autoapresentação. A gente vai seguir em ordem alfabética. A Sandra caiu aqui, mas daqui a pouco ela está voltando. Ela já voltou, vou colocá-la na ar. Então, a ideia é essa, que você fale um pouquinho da sua experiência, de você, e que você compartilhe, então, conosco e com as pessoas que agora tem 73 pessoas nos ouvindo e assistindo pela essa live,
e vai ficar gravada, disponível para mais pessoas, que a gente consiga chegar a essa informação que vocês vão passar para a gente, e que depois vai estar aberto ao diálogo, as pessoas que estão participando, que possam fazer perguntas para vocês, e a gente vai tentar responder dentro do possível, que isso fique também para mais pessoas. Então, Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, do seu tempo, e agradeço de coração, e a bola está contigo agora. Seus 8 minutos. Valeu, Rafael. Agradecer pela oportunidade. Estive presente na última live que você e todas as pessoas que participaram. Foi muito produtiva, boas ideias. Dar um abraço às pessoas, né? A Márcia, o Manezinho, a Sandra, e a você, Rafael, por estar junto aqui, compartilhando esse momento que eu acho que é muito importante para a categoria de guias de turismo. Bom, algumas pessoas me conhecem no Facebook como Alexandre Henrique Dantas, mas no universo do turismo, todos me conhecem como Henrique Dantas. Eu trabalho com turismo já em Maceió há um bom tempo, podemos dizer assim. Não quero nem dizer o tempo para vocês não acharem que eu sou um Jurassic Park. Então, a gente tem um pouquinho de caminhada no turismo, principalmente no estado de Alagoas. Então, eu comecei no meio de hospedagem, fui para receptivo, fui para agência emissiva, trabalhei em transportadora turística, não é verdade? E hoje a gente está contribuindo de outra forma como professor de algumas instituições de ensino. Fui presidente do Sindicato dos Guias de Turismo do estado de Alagoas durante 6 anos, e o trabalho que nós desenvolvemos aqui em Alagoas terminou sendo referência para que houvesse um convite para a gente participar da gestão da Federação Nacional dos Guias de Turismo, que estamos desde 2017 na gestão. Mas, Rafael, eu acredito que esse momento para o turismo mundial, mas principalmente para o turismo brasileiro, o turismo doméstico, nós vamos estar iniciando uma nova era. Nós vamos ter que esquecer tudo que foi feito, até mesmo antes da pandemia iniciar, né? E após pandemia, a gente vai ter que, na verdade, enxergar um novo cenário para poder se posicionar. Eu não enxergo nenhuma fórmula pronta nesse primeiro momento, mas sim posicionamentos, pontuamentos, que precisaremos começar a nos questionar para entender como esse cenário virá como um cenário novo, principalmente um cenário desafiador. Porque quando o turismo iniciar nessa retomada, nós precisamos entender que nós vamos estar diante de uma demanda altamente reprimida. Só que a gente não consegue enxergar que tamanho vai ser essa demanda. E eu acredito, a grosso modo, pela expertise que nós temos na atividade, que essa demanda, mesmo sendo reprimida, ela vai ser uma demanda muito pequena, muito escassa, que não vai atender a necessidade de todos os profissionais guias de turismo. Isso vai ser fato, até porque nós vamos ter uma outra variável que vai contribuir para essa demanda, né, que se chama o turismo internacional, com todos os países fechando fronteiras, que a gente ainda não consegue dimensionar, compreender como é que vai acontecer esse transporte turístico internacionalmente. Porque da maneira que está hoje, onde o turista, o visitante, o consumidor, o cliente, ele não vai entrar numa aeronave para estar compartilhando aquelas poltronas um do lado do outro. A insegurança é geral, em todos os aspectos possíveis. Então, eu acho que o grande desafio, Rafael, nesse novo momento que a gente vai falar, principalmente, a gente espera que quem esteja aí nessa audiência sejam profissionais de turismo, é entender, não é, essa mudança, esse padrão de comportamento do que vem pela frente do consumidor. Se a gente não conseguir entender para poder dimensionar novas perspectivas, a gente não vai conseguir se posicionar diante desse cenário que vai ser desafiador. Então, a minha câmera está constantemente aqui falhando, eu vou só fechar ela um pouquinho enquanto eu falo, tá, Rafael? Então, gente, o que é que a gente precisa, eu enxergo, eu não estou falando isso como um representante de uma categoria, sim como um profissional de mercado de trabalho. Se a gente, o grande desafio que eu falei, prever essa mudança do padrão de consumo,
a gente, importantíssimo, é que existe uma conexão entre todos, principalmente todos os prestadores de serviços turísticos, né? Se não houver um alinhamento principalmente das tendências que a gente vai começar a enxergar no futuro, vai todo mundo estar simplesmente canalizando esforços individuais e que, no momento, a tendência mostra que o que vai prevalecer é o turismo regional. Né? Porque o cara no turismo regional, os roteiros integrados, vai ser a grande tendência. Então, o cara vai poder pegar o seu carro, passar. Foi até dito isso, Rafael, na última live, que teve uma pessoa, não me lembro o nome dele, que ele reforçou isso. Vai ser o turismo de 2, 3, 4 dias no máximo, onde ele dentro do conforto dele, ele vai pegar o carro dele e vai começar a se deslocar. O guia de turismo, agora, diante dessa nova era que vamos iniciar, que trabalha com turismo de massa, ele principalmente vai precisar se adaptar. Porque nós temos 2 cenários distintos hoje no Brasil. Nós temos o profissional guia de turismo, que trabalha no setor de receptivo, onde ele presta serviço a uma grande agência, e essa agência trabalha com turismo de massa imenso. Temos também o guia de turismo, que trabalha também no receptivo, mas ele faz um trabalho independente, não é? Roteiros personalizados, roteiros executivos, onde ele necessariamente já capta esse cliente usando a tecnologia. E já o guia do receptivo do turismo de massa, não. Qual é a perspectiva que esse guia que trabalha com turismo de massa vai ter para esse futuro que vem? E temos também aquele outro guia que trabalha no modelo rodoviário, que é no modelo onde ele já tem uma clientela fidelizada, não é? Onde mantém suficientemente a sua carga de trabalho com uma certa regularidade. Mas enxerguem, ao mesmo tempo, que diante de tudo isso que eu estou falando, tudo vai estar né, envolvido diante de um momento. Que momento é esse? A confiança, que vai estabelecer o comportamento do cliente. Se profissionais, seja ele que for, qualquer tipo de agente do turismo, profissionais guias de turismo, a cadeia como todos, os meios de hospedagem, as transportadoras, as organizadoras de eventos, não começar a enxergar que nós vamos ter um consumidor, um turista altamente seguro, né, e desejando encontrar, assim que haja abertura, cenários que tragam a sensação de segurança em todos os aspectos, para ele poder acreditar que ele pode, como você falou na sua fala inicialmente, iniciar esses deslocamentos. Então, diante desse cenário, Rafael, eu só enxergo uma forma para que a gente comece a mudar o perfil desse profissional de turismo para essa nova era, né? É que ele comece a entender o comportamento, ele comece a se engajar, né, principalmente na era digital, não no sentido só de criar uma plataforma que possa promover, não é só entrar no Facebook, não é só entrar no Instagram e criar um perfil e ali ele buscar, não é só criar um site. Isso, às vezes, não vai ser suficiente diante desses desafios que nós vamos ter, mas sim se engajar com todos os atores desse cenário. É lógico que quando eu falo engajamento, eu estou dizendo para ele que, além dele realizar esse engajamento, ele vai ter que se transformar. A palavra é essa, ele vai ter que se transformar diante desses cenários. E eu não vejo uma solução, né, que não seja, primeiramente, como eu já citei, por meio dessa era digital. Se nós já estamos vivendo um momento de transformação na era digital antes da pandemia, você imagine como isso não vai ser altamente necessário após pandemia. Então, o que eu quero dizer, se transformar, ele agregar valor, né? Ele ter que se transformar em todos os sentidos possíveis, ser um profissional mais humano. A humanização é um dos critérios que foi estabelecido num trabalho que o Ministério do Trabalho realizou, onde esse título do trabalho é Futuro no Trabalho. E lá, entre várias competências que foram enxergadas, não é? O futuro do trabalho, principalmente do técnico, é um que se relaciona com pessoas, ele se humanizar, ele ser altamente comunicável, ser resiliente, que é muito importante,
ser colaborador, ou seja, ter flexibilidade para todos esses momentos, ter proatividade e, acima de tudo, conhecimento. Se a gente analisar esse cenário, onde eu acabei de frisar que vai ser muito difícil a retomada do turismo de massa, então eu estou dizendo, de uma forma bem genérica, generalista, que vai faltar trabalho, né, para profissionais. Então, a pergunta é, e como a gente vai se transformar? Como é que eu vou enxergar esses cenários futuros? Como é que eu vou me posicionar diante de novas perspectivas se eu não conheço ainda esse novo perfil de consumo do cliente? Mas os gurus, né, a gente vem acompanhando, eu mesmo, se brincar, eu assisto aí umas 3, 4 lives por dia para poder me posicionar diante desse cenário. Quer falar, Rafael? Não, é só para tentando finalizar por questão do tempo. Beleza. Não, mas a gente vai construir esse diálogo, então, assim... Eu não queria deixar de cortar, mas só para o pessoal, para a gente poder fazer uma rodada e depois a gente faz a segunda rodada. Não, vamos fazer uma rodada. Eu vou finalizar. Então, eu digo a você, eu tenho outros dados que eu vou trazer para vocês durante o nosso diálogo, que eu acho que é muito pertinente diante desse momento. Então, eu vejo um momento desafiador. Dizer qual é o caminho que o profissional guia de turismo vai escolher é difícil ainda. É difícil porque o mundo não esperava por esse momento. Então, eu só acredito numa palavra nesse momento, em todos os sentidos, pessoal e profissional, é transformação. É enxergar modelos de trabalho diferenciados que eu consiga me encaixar diante desse momento difícil. Perfeito. Acredito que é bem nessa pegada mesmo. O momento não é fácil, mas é nesses momentos difíceis, de dificuldade, de crise, que a gente vê, muitas vezes, forçada a criatividade nossa de a gente conseguir achar soluções. Eu quero agradecer a participação, tem mais de 100 pessoas aqui ao vivo nesse momento, tem pessoas do Brasil inteiro que estão falando, aqui tem a Ada, o Luiz Marques, o Leonardo, o Sharon, aqui estão falando de Porto Alegre, da CIF aqui de Florianópolis, Barra do Garça, tem de Foz do Iguaçu, tem guia de Fortaleza, tem de Paraty, Sergipe, tem de Barcelona, Salvador, Recife, Porto Alegre, Florianópolis. Tem bastante gente de vários lugares aqui, muitos guias que estão dizendo que são o nome, dá para ver já que é guia de turismo, né? Então, agradecendo essa oportunidade e dizendo que mais momentos desses a gente precisa fazer, porque quando a gente conversa, troca as informações nas crises, né? Quando a gente faz a solidariedade, essa união, o associativismo, a gente consegue sair mais fácil. Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir longe, vai acompanhado. Então, eu já quero passar para a fala da Márcia Veiga. Ela está falando direto de Londres conosco e vai, então, se apresentar. Márcia tem 8 minutos, o tempo é seu. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você, Rafael. Prazer estar com vocês. Bom, meu nome é Márcia Veiga, eu sou de São Paulo, capital. Eu saí do Brasil já em 98, um pouquinho mais de 20 anos. E em 2006 eu me formei aqui mesmo na Europa e já comecei a trabalhar com agências, trabalhando principalmente, começando com excursões, com viagens em ônibus, levando grupos grandes, e depois, em 2011, eu montei o grupo Guia Tour Guides, que fazemos já grupos menores. Então, o foco principal assim, do nosso grupo é atender... também atendemos grupos grandes, quando algumas agências vêm do Brasil, mas geralmente eles vêm com o guia deles e pegam um guia local, que nós damos essa assistência para eles, mas o principal, assim, os grupos principais que nós atendemos são grupos pequenos, famílias, né? Então, em 2011, eu montei esse grupo, a base é em Londres, mas também temos parcerias em várias cidades da Europa, em Barcelona, em Madrid, em Paris, em Roma, algumas parcerias aqui. E a maioria trabalhamos assim, com grupos pequenos, né? O nosso objetivo é tentar fazer com que, como você falou antes, Rafael, a experiência no lugar, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que ir mesmo, né? Eu acho que já passou esse tempo de
a pessoa ir ver sei lá, a Torre Eiffel, tirar foto e ir embora. Não, é uma experiência no lugar, né? A ideia é essa, fazer com que a pessoa se sinta no lugar, se sinta como um morador de um dia na cidade, experimente a comida do lugar, comida típica do lugar, não tentando gastar o máximo nesses restaurantes chiquérrimos, mas você conseguir fazer com que a pessoa tenha uma experiência no próprio lugar, né? Mas, falando, eu gostei muito do que o Henrique falou, eu acho que ele tem toda a razão, e eu acho que agora a gente tem que focar mesmo, a gente tem que aprender um pouco com o que está acontecendo lá na China, né? Porque lá começou tudo, a história, né? Então a gente tem que ver hoje o que eles estão fazendo lá, porque é difícil a gente falar assim, como eu vou atuar, como vai ser daqui a uns meses, ninguém sabe, ninguém sabe. A gente tem ideias, né? Mas a gente tem que prestar muita atenção com o que eles estão fazendo lá agora na China, o que está acontecendo lá agora. Tudo começou lá em dezembro, né? E eles ficaram, acho que 4 meses, foi agora, 8 de abril, que reabriu a cidade lá de Wuhan, né? Fizeram até uma festa agora esses dias na cidade, a população teve liberdade, pegaram um transporte público, ônibus funcionando, carros rodando, avião funcionando, mas com muito cuidado lá. O que me chamou muita atenção lá, eles, para conseguirem pegar o transporte público, cada cidadão tinha que ter um código, um aplicativo, que é o QR Code. Então, a população está como rastreada lá. Então, você tinha que apresentar esse QR Code para você poder entrar no trem, por exemplo, né? E eu acho que é por aí que vai acontecer na Europa. No Brasil, eu não sei realmente, vocês sabem muito melhor que eu, mas na Europa eu acho que vai ser por aí, sabe? Rastreamento, já tem falado aqui na TV, rastreamento das pessoas, muita gente contra, né? Porque se sentem a liberdade cortada, né? Hoje aqui começaram os testes de vacina em Oxford, na cidade aqui do interior da Inglaterra, começaram testes em humanos, mas isso demora muito ainda, a gente não pode contar com isso agora, né? Mas esse aplicativo, no meu modo de ver, ele vai ser uma outra coisa obrigatória além do seu passaporte. Eu acho que a pessoa, para vir, por exemplo, para a Inglaterra, eu tenho quase certeza que eles vão fazer esse rastreamento mesmo, porque eles são muito disso mesmo, controle geral. A pessoa, além de ter o passaporte, ela vai ter que apresentar esse aplicativo, mostrando que ela está saudável e que ela não teve recentemente nenhum contato com pessoas que tiveram algum teste positivo, né, deste problema. Então, eu acho que a gente tem que realmente... a tecnologia é tudo agora, já faz tempo, mas a gente tem que focar nisso. Eu acho que também, como o Henrique, que não vai ter trabalho para todos os guias, a gente vai ter que se diferenciar, a qualidade vai ser fundamental, as pessoas as poucas pessoas que vão viajar querendo um guia, elas vão procurar muito bem o que elas querem ter certeza do que elas estão, aonde elas estão indo, o que ela está contratando. Eu acho que vai ser muito mais restrito. Então, na minha visão, o guia tem que estar muito bem preparado, em todos os sentidos, não nada de meia boca, tem que estar muito bem preparado. A divulgação também muito bem feita, tecnologia fundamental. Como o Henrique falou, não é só montar um site e sair vendendo. Você tem que ter um contato com o seu cliente desde o início, atenção total a ele, não deixar no meio do caminho, né? Então, eu acho que isso é fundamental agora para a gente, a tecnologia, a divulgação, estarmos unidos. Por exemplo, essas lives eu acho que é fantástico. Na Espanha não estão fazendo essas lives, não sei porquê. No Brasil está bombando, né, como a gente fala, está todo mundo fazendo a live. Eu acho que isso é um bom sinal para a gente se conhecer, para a gente trocar ideias, para a gente crescer ainda mais, né? Eu não conhecia vocês, o Rafael, você disse que está 1 ano e meio já nisso, eu não conhecia. Acho o máximo isso, da gente poder se conhecer e trocar essas ideias e ir crescendo mesmo. Eu acho que esse é o caminho nosso, né? E aqui, para dar uma ideia aqui para vocês, né?
Por exemplo, os aeroportos aqui estão funcionando, mas só para repatriação e alguns casos assim, específicos de leva e traz aparelhos ou medicamento, coisas assim. Não tem data ainda para terminar aqui a quarentena. Tem gente que diz que são umas 3 semanas, mas nada oficial, né? E eles estão realmente focando em uso de máscaras aqui, né, para as pessoas usarem a máscara. Não tem nenhuma proibição de sair à rua. Por exemplo, França e Espanha estão proibidos. Você tem um horário, você tem que preencher um formulário, colocar o seu nome, o horário que você vai sair de casa. Se a polícia te pega na rua, você tem que estar dentro daquela 1 hora que você pode estar na rua. Senão você paga uma multa. Se não me engano, são 600 euros, uma coisa assim absurda. E isso na França e na Espanha. Aqui na Inglaterra não tem isso. Se pode sair, com recomendações para sair o menos possível. Máscaras por todos os lados. Mercados tem fila, só sai um, entra outro. Então é um controle grande também que eles estão tendo aqui, né? Mas eu acho que é por aí, gente. É a gente se conhecer e se unir crescendo mesmo. Fechou os 8 minutos. Que bom. Perfeito. Perfeito, Márcia. Muito obrigado. É isso mesmo. Que bom. Por isso como é importante essas trocas de informações, né? Cada lugar como que está reagindo a essa pandemia, seja na Europa, seja no Nordeste, no Sudeste ou aqui no Sul. Cada cidade também está reagindo diferente. Ele não é igual em todas as cidades. E o que a gente está vendo isso, né? Que cada vez mais a gente está notando que vão se criar espaços como que coronavírus free, né, ou vírus free, espaços, hotéis já estão trabalhando nesse sentido de ter lugares e até hotéis, outros equipamentos com luz ultravioleta, aqui em Florianópolis essa semana começou com os grandes supermercados com aquelas pistolinhas para ver a temperatura, já faziam, um supermercado que é o Angelone já fazia dos funcionários, agora estão fazendo dos clientes. O aeroporto de Florianópolis foi o primeiro no Brasil, demorou demais, mas é o primeiro do Brasil a testar quem está chegando nos voos, e já pegou claro que não foi culpa dele, mas um dos passageiros que estava chegando aqui em Florianópolis estava chegando com coronavírus. Então, naquele momento já foi isolado, e então isso vai acontecer cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vai ter, antes de embarcar no voo, antes de entrar no atrativo turístico, no museu, em cada local vai se fazer conferir, né? E a gente sabe que a gente não está usando ainda muitas possibilidades, que a gente tem coisas simples, né? A questão dos sapatos, né? Dessa limpeza dos sapatos antes de entrar nos lugares, né? Com produtos químicos, enfim. Existe muita possibilidade, mas eu não vou falar muito, eu ouvir vocês a conversar. Eu quero passar agora para o Rodrigo. Rodrigo, você está com tempo, então, de 8 minutos. Agradeço mais uma vez. Obrigado, muito obrigado, que é meu vizinho aqui de ilha, né? Da Matinha, e é o Guia Manezinho, então vai falar mais rápido que eu agora, né? Em Manezês, esses 8 viram uns 15, né? Que a gente fala ligeirinho, como diz aqui em Floripa. Pessoal, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sou Manezinho e esse é o termo que nosso gentílico, o gentílico aqui de Floripa, né? Tenho uma certa responsabilidade, né, na minha fala, porque no passado eu ganhei um prêmio do Ministério do Turismo, microempreendedor do ano. Alguns dizem, é o melhor guia. Não é uma premiação entre os guias, não existe essa competição, mas eu acho que a minha experiência, né, o meu trabalho, né, me permite estar nesse debate aqui com gente tão qualificada. Bom, a minha formação de guia ela é relativamente recente, eu sou guia há 4 anos, né, me formei no IFSC, aqui em Florianópolis, no Instituto Federal, e eu avancei e sempre tive a ideia de que o guia de turismo tradicional, aquele guia que está especialmente trabalhando com volume, ele vai sumir cedo ou tarde. Primeiro, eu não queria trabalhar com isso. E segundo, eu acho que ele não permite um aprendizado que nós, em geral, o guia de turismo que gosta de história, aquele cara que está conectado com tudo isso, busca na sinergia com o seu passageiro, com o seu cliente, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu criei o Guia Manezinho. E eu vou dizer uma coisa meio estranha, mas talvez eu seja um dos poucos profissionais do país que trabalham com público local e hiperlocal.
60% das pessoas que veem os meus roteiros, né, eu criei os walking tours aqui em Floripa, é uma espécie de funil de vendas, as pessoas, né, pagam quanto elas acham que vale, isso tem bastante na Europa, mas esse público, ele garante o sustento do meu negócio, principalmente. Então, eu sempre faço isso, né, a pessoa preenche um formulário e tal, 60% a 70%. Então, nessa onda, né, de todo mundo tem dito que o turismo regional vai ser o primeiro, eu acho que esse modelo ele pode servir de exemplo para outras pessoas, outros colegas, né? Porque talvez essa ideia até mexa lá no conceito de turismo, que até aquela coisa de viagem, né? Tem gente que vem de um bairro para o centro e a pessoa não conhece o centro. Se a gente considerar que tem pessoas que não são daquela cidade, elas podem se sentir turistas na própria cidade. Então, a gente consegue, claro, não resolver o problema, mas no primeiro momento reduzir esses impactos, né? E a partir daí, até considerando um pouco do que os colegas já falaram, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar para se posicionar e ter mais, nesse caso, guia empreendedor, microempreendedor do ano, ser mais presente, sabe? Eu particularmente acho que a ideia de esperar que aquela agência me contrate e tal é uma coisa muito passiva, a gente está na ponta da cadeia. Então, se ao mesmo tempo, claro que fazer uma página no Facebook não resolve, mas a nossa presença digital, ela é fundamental. Presença e resiliência digital, ela é fundamental para que a gente entregue o que a gente tem de melhor, pelo menos digitalmente. Se a gente vai permitir aquela experiência quando a pessoa estiver aqui, ela tem que chegar confiante, ela tem que chegar, a gente tem que estar com um canal muito bem estabelecido e ela tem que dizer, esse cara é bom, esse cara que eu quero. A gente tem que fazer com que ela tome a decisão com muito mais facilidade, né? Então, essa é a minha a primeira parte da minha fala. Então, ser menos passivo com relação à agência, ter um trabalho não pensando no retorno imediato, ali, meu Deus, vou voltar aqui 1 mês ou 2, mas como é que eu, guia de turismo, vou construir a minha carreira e o meu posicionamento para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Claro que pode acontecer outras coisas. E é esse o modelo que em 2 anos me levou, enfim, né, a esse reconhecimento. Tenho trocado muita ideia com os colegas daqui também. Então, dentro dessa flexibilização, eu também acho que, claro, não vai ter trabalho para todo mundo. Em cidades como a minha, que é Floripa, que trabalha muito com turismo de sol e mar, do qual eu tento me afastar um pouco por posicionamento, não tem fora da temporada também. Então, já falta trabalho, vai faltar mais ainda. Por quê? Porque também tem muita gente fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Desculpa, né, gente? O datilógrafo já foi, e ascensorista já foi. Puta, mas e os colegas? Eu acho que é uma oportunidade para a gente se coçar e se puxar, né? E olhar para a gente e dizer, tá bom, onde é que está meu espaço? Eu quero trabalhar com turismo especializado em gastronomia. Mas não precisa ser volume. Não, você pode, depois vão se discutir as regras de grupo, né? Quanto é o limite seguro? Vai caber no ônibus? Vai ser 20 pessoas? Como é que você vai se precificar isso? Nesse caso, toda a decisão vai ser tomada com trade, com regras que vão nos ser impostas. Agora, como é que nós podemos ser protagonistas disso e não esperar que as coisas simplesmente aconteçam? Digo, pois tá faltando trabalho, né? Então, para amarrar a minha fala e já praticamente encerrar, né? Sim, quando chegar, tem que ser um atendimento muito humano, mas antes a gente tem que estar com muita presença digital, resiliência, saber exatamente onde a gente quer chegar, ter muito claro como é que eu vou atuar, ser presente sim nas redes sociais, ser presente sim com o site, ser presente sim com o Facebook, mas entregando conteúdo relacionado àquilo que nós queremos ser reconhecidos. Ou seja, eu tenho que ter um DNA do meu trabalho, o cara tem que olhar para o meu trabalho e dizer, esse cara é bom por causa disso. É claro que trabalhando com turismo, às vezes a gente não vai ter uma sequência de público, o cara veio, sei lá, de Maceió, gostou do meu trabalho, pode ser que me recomende, mas daqui a pouco ele esqueceu. Mas essa presença, ela vai nos ajudar. No meu modelo, gente, e para outra coisa super importante, você sabe uma coisa que eu estou fazendo? Eu tive lives pagas. Comecei a fazer lives quando começou a pandemia, eu comecei a fazer, pessoal. Eu nunca cobrei pelo meu trabalho e continuo fazendo por contribuição. Abri um evento online e as pessoas estão contribuindo. Mais de 100 pessoas contribuíram e eu faço aquilo de graça. Isso é um modelo interessante, porque elas veem valor no meu trabalho. Valor é diferente de preço. Então, acho que isso é um bom insight, né, para a gente pensar, ainda que seja a história bem contada. Se o guia de turismo é um cara que tem um storytelling, um cara que conta bem a história, que vai narrar e vai envolver aquele público, ele pode ser um bom contador de história, e isso nós temos que ser. Eu não sou muito bom nisso. Aproveite esse tempo, prepare-se, pega um vídeo, grava o seu celular,
se veja, aprimore-se tecnicamente, tudo isso a gente tem tempo agora, porque isso vai ser independente, né? Não vai depender de fora. Eu estou aqui, estou no meu computador, eu posso estar lendo, eu posso criar uma rotina de trabalho, já que esse trabalho não está acontecendo agora, né? E a minha pergunta, né, para os colegas no final é: como é que o meu trabalho vai se tornar indispensável? Não é a garantia obrigatória por lei que vai dizer que tem que ter um guia nesse ônibus. Como é que as pessoas vão ficar apaixonadas pelo meu trabalho? Como é que elas vão dizer, não, eu tenho que ir para Floripa e eu tenho que fazer com esse cara, porque esse cara sabe muito e ele transformou a minha experiência. Pode ser em Floripa, Maceió, pode ser a Inglaterra, eu não estou inventando a roda, né? Mas eu acho que esse é o nosso papel. A gente tem que estar, assim, no suprassumo, tem que, primeiro, online, se posicionar, mostrar, empacotar, assumir uma característica, uma identidade, para daí sim começar a pensar em operar. Senão, nós vamos estar só esperando a onda passar e vai ser atropelado que não se qualificar. É isso. 8 minutos, né, Rafa? Acho que deu, né? Opa. Tá mudo. Ok. Deu agora? Agora sim. Tá. Então, o pessoal está vendo. Agradeço a fala, deu 8 minutos certinho, Rodrigo. O pessoal que está fazendo algumas perguntas, né, e indicando algumas possibilidades, né, como a Vivi, comentando, a Viviane Castro, botou assim que com a personalização dos roteiros e serviços, vocês acham que os preços irão aumentar? Daqui a pouco eu vou passar para a Sandra, mas já vou deixando as perguntas para vocês, né? Não sei se vocês estão vendo o chat aqui ao lado. Então, se com essa personalização dos roteiros, se vai aumentar o preço. A Flora, que é daqui de Florianópolis, falou que é diferente a relação de preço e valor. Então, o preço é o que a gente paga e o valor que a gente leva. Então, a gente tem que aumentar o valor do nosso negócio. O preço vai vir junto, porque quando a pessoa vê um valor no negócio, no produto ou serviço, ela paga. Pode pagar até um valor mais alto, porque ela tem valor naquele negócio. Então, a gente não pode trabalhar com preço, né? Senão a gente vai entrar num canibalismo e o trabalho é o inverso. O pessoal também está comentando aqui, dizendo... Bom, tem do Brasil inteiro aqui, gente, falando dessa relação que vai ter dessas viagens curtas e como colocar as pessoas que são dessas comunidades tradicionais, vinculadas à natureza, como colocá-las no debate para criar os protocolos. Acho que também isso é importante, porque a gente fala muito do trade, da agência, da operadora, e já chega pronto lá, e a comunidade não foi ouvida para fazer esses acertos, acho que é fundamental. Perguntaram como que os espaços Corona Free são várias vezes limpos, né? Esses espaços durante o dia são várias vezes limpos, desinfetados, com produtos a nível hospitalar, então, e até com outros produtos que se tem agora, como o ultravioleta C, se eu não me engano. Enfim, tem várias aqui questões, pessoal do Osório, pessoal da FENAGTUR falando aqui, agradecendo o Henrique, aqui a representação dos guias, aqui tem gente de Minas Gerais também já está dando um abraço para ti. Enfim, tem muita gente aqui, gente, eu vou deixar... Está sendo gravado e a nossa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois aqui nessa página aqui do turismo, da comunidade do turismo digital, tá, gente? Estamos com 43 minutos, são 114 pessoas 115 pessoas ao vivo agora nesse momento, como falei, do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu vou passar a fala para a Sandra, fala direto de Cachoeiras do Macacu, Rio de Janeiro. E, Sandra, a fala é sua, seus 8 minutos, e depois a gente abre o debate para as pessoas que estão fora e a gente começar a fazer uma segunda rodada. Obrigado, Sandra. Eu não estou... O teu som não está saindo, Sandra. Dá uma olhada aí. Aqui para nós está aparecendo que o teu som está ligado. Tem que ver se ele está conectado aí. Se ele está... Tu está com um fonezinho de ouvido? Que a Sandra vai falar. Dois irmãos do Rio Grande do Sul, a Beatriz está aqui. O Michel, o Caldas também está falando aqui. Cachoeiras do Macacu, isso aí, a TT Andrade, é linda essa região, com certeza. A Sandra é uma guia que também faz um trabalho muito interessante, ela é uma parceira que eu já conheço há bastante tempo
Enquanto ela está vendo aqui o som, aqui está liberado. Quando o som sair, ainda não. Ainda não, senhora. Tem que dar uma olhadinha ali talvez apertar no desktop, o botão da direita, e ver as configurações de som para conseguir falar. A Sandra, ela é coordenadora das caminhadas na natureza no Rio de Janeiro, a Anda Rio, é um trabalho que ela já desenvolve há muitos anos, e é esse tipo de turismo que vai ser muito demandado nesse momento agora, que são o turismo em áreas naturais, com comunidades tradicionais, com agricultura familiar, e é importante a gente entender qual é o papel dos guias. A favor, desenrole Early Clubs. Eu tentei Andrade falando aqui, ó, desenrole Early Clubs. Acho que além da história do local, devemos valorizar mais artistas, artesanatos, iguarias, assim como os produtos locais também. Com certeza, aqui o Rodrigo colocou aqui nos comentários o Instagram dele, Guia Manezinho, vocês podem já acessar e ter mais contato com eles. É interessante também, Márcia, colocar o seu Insta aqui nos comentários para o pessoal poder ter acesso, também, Henrique, o seu. Sandra, nada do seu som, Sandra. Rafael, enquanto a Sandra ajusta o áudio dela, é interessante trazer para vocês que a própria OMT, de acordo com alguns comentários que estão sendo postados e a sua fala, que os segmentos do turismo que serão prioridades, que eles enxergam isso, só para vocês terem uma ideia, a galera que está aí na audiência, olha a sequência: turismo rural, turismo na natureza, bem-estar, ecoturismo, turismo de aventura e turismo gastronômico. Então, é essa a sequência que a Organização Mundial do Turismo enxerga, que assim que houver uma retomada, a prioridade, o público vai priorizar isso. E é claro, diante de tudo isso que nós falamos aqui. O cara vai perceber onde aqui tem menos fluxo de turistas, né, onde vai ter menos pessoas, para poder ganhar confiança e seguir. Com certeza, Henrique. Esses destinos, né? E a tendência é não usar transporte nesse primeiro momento, né? Não usar o transporte coletivo, usar o transporte. Então, as radiais de atratividade é até 250 quilômetros, com seu carro próprio, com a família ou amigos, bem restrito, em locais que não vão estar com grandes aglomerações, então festas, festividades, por mais que é um grande motivador das viagens, nesse primeiro momento não vai acontecer, e por coincidência, esse é o ano do turismo rural pela OMT, então 2020 é o ano do turismo rural, e por coincidência vai ser o turismo, o segmento turístico, a tipologia de turismo, que vai receber os primeiros turistas. Eu tenho até está acontecendo aqui na página, se o pessoal que está assistindo puder entrar depois e votar, eu acho que quanto mais votos, é importante a gente ter uma maior confiabilidade da pesquisa, mas tem uma pesquisa que eu fiz aqui, bem simples, uma pergunta só: qual é a faixa etária que vai ser a primeira a retomar as viagens depois do passar do pico da pandemia? Até então, está entre 35 e 45 anos, que são as pessoas que estão loucas para sair de casa e conseguir viajar. O que mais apareceu de votos, né? Mas ainda poucos votos, acredito que a gente precisa e tenha que aumentar maior, né? Rafa, posso fazer dois adendos aqui? Por favor, eu queria que a Sandra tenta entrar e sair de novo, Sandra, por favor, tenta entrar e sair de novo. Pode falar, Rodrigo. Eu estou lendo os comentários aqui, eu acho, o pessoal está falando de caminhadas e tal. Eu estava conversando ontem com os colegas guias aqui de Floripa, né? Que pode ser também uma oportunidade para a gente melhorar a legislação sobre os aproveitamentos atrativos naturais, né? Que hoje é uma bagunça, né? Um no meio de cá, outro no meio de lá, mas qual é o limite prudencial? A gente tem problemas, vou dar referência aqui de Floripa, de gente que faz trilha com 80 pessoas, 100 pessoas, imagina! Quer dizer, impacto ambiental. E aí, bom, se a partir do Covid se cria uma regulamentação que diz, olha, se você está levando um grupo que está abaixo acima desse número que é considerado seguro, a sua empresa é punida ou a sua empresa vai ser notificada, você vai pagar uma multa, a gente pode também fazer com que essa seja uma oportunidade de
não pelo motivo correto, né? Que seria primeiro pela questão ambiental, mas de conseguir regular um pouco isso. Então, também vejo nesse ponto, né, ambiental como oportunidade, né, de afinar essa legislação e criar um regramento que a gente não consegue ter, né? A começar pelas unidades de conservação. Claro que essa é uma realidade talvez muito local. Já estive com outros guias, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, que os guias lá conhecem os espaços que são gigantescos. Floripa tem mais de 50 trilhas e muitas delas podem ser feitas por elas mesmas. Então, conheço, vai por aqui, está sinalizado. Então, acaba isso gerando um outro tipo de impacto. Era essa só para colocar que é uma oportunidade de legislação também. Vamos lá, Sandra? Será que vai? Vamos lá, Sandra. Ver se a Sandra consegue. Nada, Sandra. Está ouvindo, Sandra? A Flora botou aqui, que legal. A Flora botou aqui nos comentários a pergunta aqui da enquete que foi feita. Ai, Sandrinha. Você está escutando, Sandra? Eu acho que é alguma configuração do áudio dela, no computador dela, que está travado o microfone. Porque ela está nos escutando, você está escutando a gente, mas ela não está... O que a Claudete falou, que Rodrigo, que ela mora, a Claudete, que estava na semana passada, é guia de turismo também, e ela mora em Bituba, em relação à dificuldade que tem da fiscalização, né? Esse é um grande, o Henrique também passa muito por isso, através da FENAGTUR, né? Os guias piratas, e não só isso, né? Mas, uma coisa é os guias piratas, que atuam sem fiscalização, e a outra é os guias que são guias, mas que estão com grupos maiores do que o permitido em determinados locais, principalmente em áreas de unidades de conservação, né? E é complicado isso. É uma batalha que não acaba nunca, né? Não acaba nunca, mas aí também volta aquela questão, né? Não é o preço que a gente tem que debater, e sim o valor. É o diferencial de cada guia, e mais uma vez, como que vocês estão falando, da importância da gente ter essa presença digital, mais do que nunca se teve uma necessidade de ter uma presença digital. Então, saber que quando a gente trabalha com marketing digital, que vai ser na última semana que eu vou falar, mas bem breve, o marketing digital é uma estrutura com um blog, esse blog gera o conteúdo para a sua audiência, e ele é distribuído nas redes sociais. As redes sociais é uma forma de disseminar, de difundir essa informação. O blog é muito estático, né? Mas então o blog com conteúdo relevante, aí ele tem que ter o texto tem que ter uma estrutura para os robozinhos lá do Google entender que aquilo ali é um conteúdo relevante, e que é o SEO, e aí ele vai colocar da melhor forma. Exemplo, coloca trilhas em Florianópolis, e aí, de acordo com a quantidade de palavras-chave que você colocou, trilhas em Florianópolis, nos textos, ele vai estar na primeira página daquelas 7 que aparece no Google. Isso é fundamental, né? Você sabe que as pessoas não procuram muito além daquela primeira e segunda página do Google. Então, além disso, essa distribuição nas redes sociais, nos grupos, e cada vez mais a gente tem que reforçar esse trabalho dos grupos, e os grupos de guias são muito aquecidos, na verdade. Eu vejo pelo Facebook, são os grupos talvez que são mais aquecidos, são os dos guias de turismo, muito mais do que os agentes de viagem e os hoteleiros. Rafael. Rafa, por favor. Desculpa, pode falar. Márcia, por favor. Oi, Rafael. Não, eu só quero dizer isso, que eu não acho que baixar preço seja uma solução inteligente, entende? Porque a partir de agora, a pessoa, o cliente, ele vai buscar valor. Ele não vai querer o mais baratinho, não, porque o mais baratinho não dá segurança nenhuma a ele, em nenhum sentido. Até de vai saber pagar mais onde caro, inclusive. ele vai ficar mais caro para ele. Então, baixar valor é uma burrice, no meu modo de ver. Tem que aumentar a qualidade. Sim. E agregar valor. O que é que eu posso manter esse valor, mesmo que a concorrência ela dificulte, já que vai ter um nivelamento por baixo, mas eu posso comprar o meu preço que eu já cobrava ou mais. Aí eu tenho que agregar valor. O que é que eu vou fazer a mais por esse cliente? Eu ia entrar já nessa conversa do Rafa, né? Também sou um entusiasta aí do digital, foi assim que eu acabei me projetando também. A minha formação de jornalista me ancora nisso também, mas esse é um ponto para a gente, acho que é uma virada de chave, que é o guia. A gente fala muito, o guia é o Cicerone, o guia é o cara...
O guia, ele entrega conteúdo. Isso a agência não pode fazer. Isso ninguém mais pode fazer. O guia que sabe, o guia que consegue contar a história, ele tem o poder nas mãos e ele só precisa aprender a usar as ferramentas. Né? Então, isso é único, né? E não tem, entendeu? Então tá aqui, pode, e ao contrário, ele pode ter o SEO, como o CEO lá perfeito, pode ter o blog perfeito, mas se ele não é bom na atividade final, ele se desmonta. Então, cara, se a gente conta bem uma história, se aprende a fazer um vídeo, tu já tá conseguindo comunicar assim, porra, esse cara sabe. Então aí tá, a gente tem o talento, o guia é um contador de histórias também, né? Um encantador, né? E a gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor, cara, sabe? Eu tô muito otimista com isso. E só para dizer uma coisa para vocês, um negócio que surgiram para mim, sabe coisas que eu acho? Quando a gente se posiciona, a gente diz, esse cara sabe, ele vai dar a fonte, ele pode conversar de igual para um historiador, com um arquiteto, às vezes com um botânico, porque nós temos essa possibilidade, essa qualificação. A gente se qualifica e não fica apenas na cadeia do turismo. Gente, eu estou dando videoaula. Gente que faria passeio comigo, algumas escolas que eu atendo locais, eles estão dizendo, Rodrigo, nós vamos fazer Google Meeting, prepara uma aula para a gente depois da atividade. Então, são coisas que o professor, as escolas estão desesperadas, elas têm mais um mês fechadas aqui em Santa Catarina, pelo menos. Então, nós temos a oportunidade de entregar. Vai custar menos, mas, gente, olha quanto vai custar hora trabalhada, nós temos isso, é pegar o computador, oferecer, empacotar o negócio e entregar, sabe? Então, pelo menos para resolver isso aí, beleza? Dentro do que você está falando, nós não podemos enxergar esse cenário futuro como um cenário de escassez. Pelo contrário, nós temos aí um cenário, gente, de oportunidades. Dentro do que o Rafael pretende, do tema, o guia vai ter que se reinventar? Sim, o profissional vai ter que olhar para dentro de si, olhar para trás, enxergar o que ele fazia, olhar para o futuro e dizer, isso que eu fazia vai atender essa necessidade atual do mercado? E é lógico que ele vai perceber que não. E ele vai ter que fazer a segunda pergunta, o que é que eu tenho que fazer para eu poder me adequar a essa realidade? E aí recai em tudo que você falou na primeira fala, Manezinho. Ele vai precisar se transformar. Se eu sou só um guia, que eu coloco o cliente dentro de um carro e faço um tour rápido de 30 minutos, esse perfil do cliente não vai existir mais. É criar envolvimento, é criar sinergia, é ter um serviço diferenciado. Então, o grande desafio, Rafael, que eu vejo, é esse profissional agora, nesse momento, que nos escuta, ele fazer uma pergunta para ele. O que é que eu preciso mudar? Enxergar o cenário passado, olhar para as possibilidades de cenário futuro e fazer, conflitar essas competências para ver se essas competências que ele tinha será suficiente para o cenário futuro, que eu creio que não. Eu tenho certeza que não. Porque esse cenário de oportunidades, como foi tido quase por todos, vai ser um cenário onde vai ter um cliente altamente exigente, um serviço onde a própria Márcia falou, ele vai pagar até mais, mas ele vai pagar mais por algo que ele sinta confiança, que ele sinta credibilidade. Então, o desafio, gente, é olhar para si e se enxergar no futuro. Caso contrário, se eu não buscar enxergar essas tendências que vão vir pela frente, e se eu não me transformar, se eu não conseguir entender o que é que meu cliente quer, você vai ficar para trás, até porque não vai existir demanda suficiente. E outra coisa, gente, isso que o Rodrigo disse também, é isso do o que fazer no curto prazo, que é agora que a gente está vivendo agora, daqui 1 mês, 2 meses, é o curto prazo, o que eu vou fazer, e depois médio e longo prazo. Curto prazo é exatamente isso que o Rodrigo disse. Ele está começando a dar aulas online. Outra coisa que eu estou fazendo também, que era coisa que eu não fazia, o contato que eu tinha com os meus clientes para esclarecer os roteiros, porque é tudo roteiro personalizado que nós fazemos. Então, eu ligava para eles pelo WhatsApp e por ali nós conversávamos sobre o roteiro. O que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo lives com esses clientes. Então, eu auxilio, eu dou uma assessoria a eles para o roteiro que eles queriam fazer aqui e que foi passado para daqui 6 meses, daqui 8 meses. Eles não vão deixar de vir, porque eu estou dando uma atenção total a eles. Eu não esqueci deles em nenhum momento.
Eu estou junto com eles nessa confusão toda. Então, esse apoio também é muito importante. E junto com eles, outros clientes já viram a assistência que eu dei a eles e me contactaram, porque também querem assistência. Então, são clientes que eu estou fazendo agora num momento difícil, né? Mas o que eu sei que lá para frente, eles vão estar comigo também, né? Sim, perfeito. Com certeza. A ideia é essa, é criar essa relação, e os usos da internet, eles estão postos, a gente tem essa possibilidade. E aqui uma o pessoal que está comentando aqui as informações, eu estou vendo aqui que talvez, se não der com a Sandra, eu vou fazer uma live na semana que vem com a Sandra, para ela apresentar o trabalho dela. Não, Sandra, não vai ficar de fora. Vamos fazer uma live contigo, vou apresentar o trabalho que desenvolve no Rio de Janeiro. Acho que é muito importante, e aí a gente vai poder ter mais um momento dessas conversas. Então, talvez na terça-feira a gente faça uma live com a Sandra, eu vou combinar com ela direitinho quando ela vai poder, novamente. A gente vai testar antes esses microfones aqui para... Rafael, eu queria, diante do que a Márcia e que o Manezinho já vem se posicionando, quando a Márcia comentou da live, nós conseguimos enxergar, você também comentou que os grupos de WhatsApp, seja lá quais forem, quaisquer mídias sociais, eles são muito mais intensos do que outros prestadores de serviço. Isso é fato. Agora, imagine esses grupos de guia no WhatsApp durante essa pandemia. A coisa fica até desastrosa, que a gente perde o foco muitas das vezes, porque a gente primeiro fica tentando se entender se a gente vai ficar vivo ou vai morrer, né? Então, a situação, que são esses grupos por aí. Então, de uma simples maneira, a gente conseguiu criar aqui, olha só que interessante, que recai no que a Márcia falou. A gente criou uma live voltada só para o guia de turismo, né, via Instagram, onde a gente aborda temas, né, específicos da história de Alagoas. Então, a gente está começando também a envolver essas pessoas de como a tecnologia ela é importante. Tem gente que fica com medo de enfrentar essa era digital, como o Manezinho falou. Gente, quando eu falei agora há pouco que você precisa olhar para você se transformar, você não vai. Ninguém pode excluir mais a era digital. Ou você sai da sua caverna do Jurassic Park lá atrás e enfrenta esse novo momento, ou os guias que estão aí já na linha de frente, que já tinham essa compreensão antes da pandemia, eles vão ganhar um mercado, e muito mais rápido. Não é? É como foi dito na live passada, isso é que nem um pit stop. Enquanto você estiver lá enchendo o pneu, comendo, achando que o mundo vai voltar da mesma forma, não vai. Quem tiver uma visão do mundo moderno, do mundo conectado, ou seja, a gente vai precisar se conectar. Então, essas lives, ela está trazendo, além de uma aproximação, né, de dinamizar o tempo, está trazendo mais conhecimento, né, para todo mundo. Então, ficou toda quinta-feira, a gente tem um encontro que a gente aborda um tema. E isso é interessante, isso termina sendo, Manezinho, uma aula que você teria em loco, não é? Numa sala física, você está trazendo, com quase 2 horas de bate-papo, uma aula de graça onde o guia absorve e aperfeiçoa o seu conhecimento. Sim, perfeito. A ideia é essa, a contínua qualificação, ela tem que acontecer, Uma das pessoas que estão aqui no comentário, a Sandra falou que o microfone deixou na mão. Não tem problema, Sandra, a gente vai fazer alguém já disse, tenta entrar pelo celular, mas se não, na semana que vem nós vamos fazer essa conversa contigo e vamos passar as informações e os detalhes da atuação no Cachoeiras Macacu, com as caminhadas na natureza e com os guiamentos. Ela falou assim que a relação... Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoa... Deixa eu ver aqui. Eu acredito que ser proativo é fundamental. E ela falou assim que é caro fazer a divulgação no Facebook, nas redes sociais. Aí existe uma técnica para isso. Eu vou te passar. Existe uma técnica para isso e tem muitos cursos que são pagos, mas tem muito material gratuito no YouTube. E aí a gente está num momento aqui de imagem, né, de som, ou a falta do som, mas o vídeo é fundamental, gente. A principal plataforma de acesso brasileira e mundial é o YouTube. Então, não é mais tendência, é prática, é atual. Os guias não são pessoas tímidas, né? Porque para ser guia não pode ser tímido. Então, o que acontece? Não tem muita, digamos, conhecimento dessas tecnologias, mas vai tentando,
porque com o celular, e hoje os celulares estão com uma qualidade muito boa, coisas que não imaginávamos há 20 anos atrás, ter um celular de 4K, uma coisa assim fora do comum. Então, as qualidades dessas, ela vai sair, talvez vai conseguir entrar. Então, o que acontece? Existem equipamentos bons, acessíveis, existem as ferramentas, né, digitais para a gente conseguir colocar. Vocês têm o conhecimento, tem que sistematizar esse conhecimento dentro do destino, do território que vocês atuam, e sistematizar essas informações que vão ser passadas para o viajante que vai querer conhecer o local onde vocês atuam. É importante estar nessas plataformas, Airbnb, TripAdvisor, fazer essas relações, mas nas redes sociais, o que eu queria dizer é que o ADS, o AdSense, nas redes sociais, no Facebook, ele tem objetivos, são 9 objetivos, e o primeiro objetivo é alcance. Só para você ter uma noção, eu abro os números aqui, eu coloquei R$5 por dia, 2 dias, eu coloquei R$10, apareceu essa postagem aqui, desse cartaz, para 17 mil pessoas. Então, 17 mil pessoas viram pelo menos uma vez o cartaz do dia de hoje, com R$10. Então, isso é porque é alcance, é só para aparecer. Mas depois tem o envolvimento. O que é envolvimento? A pessoa é um pouco mais caro, às vezes já de 0,02 centavos, 1 centavo, já vira para uns 2, 3 centavos, um pouquinho mais. Às vezes até um pouco mais, dependendo, o que é o envolvimento. A pessoa curtiu, comentou, compartilhou. Se eu quero uma coisa mais elaborada, se eu tenho, como o Rodrigo está dizendo, tem o site, e esse site ele vai ter uma página de captura, de pegar o e-mail dessa pessoa, que é o e-mail marketing, pegar o e-mail dessa pessoa. Então, eu vou sistematizar um conhecimento sobre vocês que estão no Brasil inteiro aqui. Eu vi que tinha gente aqui de Dois Irmãos, que é no interior do Rio Grande do Sul. Você que é guia de Dois Irmãos, você tem um conhecimento específico sobre daquele local, algo que as pessoas gostariam de saber. Então, você vai sistematizar, pode se tornar um e-book ou um vídeo, e as pessoas vão trocar o seu e-mail por conta desse e-book, a gente chama de isca digital. Ela vai dar o e-mail dela e vai receber esse material que você organizou, ou através de um e-book ou de um vídeo. A partir daí, rola uma comunicação mais efetiva pelo e-mail marketing. Mas o que acontece? Antes disso, o nome de mandar para um site fora é chamado tráfego. Então, tem o envolvimento, que a pessoa só viu, tem alcance, a pessoa só viu, depois o envolvimento, aquele pessoa que clicou, curtiu, compartilhou, ok. Depois fica um pouco mais caro a pessoa que saiu e clicou no botão, naquele link que você mandou. É um pouco mais caro. Chegando ao ponto, que é o chamado lead, né? A pessoa pega um e-mail e vira um lead de você. E depois, o terceiro passo é se você tem algum produto, um passeio que vai acontecer nesse final de semana, vagas limitadas, isso é um gatilho mental, vagas limitadas da escassez, vagas limitadas, a pessoa vai clicar naquele, eu quero reservar, eu quero comprar agora. Então, é uma conversão que é mais caro. Então, a pessoa perguntou assim, é caro nas redes sociais? Se você mandar direto a pessoa para conversão. É um funil, como o Rodrigo falou, é um funil, gente. Então, a gente tem que mandar as pessoas... E tem um pixel que fica registrado todo mundo que entra. Então, essas pessoas, 17 mil pessoas que entraram aqui, eu sei quem são, está registrado isso. Então, eu posso fazer depois uma postagem remarketing só para essas pessoas. Então, eu primeiro faço um bem barato, que é alcance, e depois, na segunda postagem, eu vou fazendo funil. Então, eu tenho bastante tempo. Um mês, eu deixo uma semana fazendo alcance. R$5 é o mínimo que pode ir por dia. R$5. Em 5 dias, deu R$25. Libera ali R$150 para fazer uma campanha, você vai ver que o retorno que vai ter de pessoas entrando na sua rede, de pessoas fazendo esse funil desde alcance, até envolvimento, até a pessoa entrar no seu site, você mandou ela entrar na página de captura, até ela clicar onde você quiser reservar o seu pacote, o seu roteiro turístico, aí sim vai ficar mais barato, sabe? Se você pegar e mandar direto para conversão, vai ficar caro. Aí vai pagar R$5, talvez uma pessoa, 5 pessoas, para ir lá converter. Agora, se fizer isso, vira centavos, gente. Mas isso é uma técnica, né? Existe uma técnica por conta disso, que vai ficar para a última semana. Hoje, esse dia de hoje, então, foi mais para a gente entender essas reinvenções que nós precisamos ter a partir dos guias de turismo,
Vou abrir de novo a fala para vocês, mas a gente já está finalizando, tem mais uns 15 minutos ainda que a gente possa conversar ainda. E se alguém tiver uma pergunta aqui, pessoal, agora é o momento... Eu queria responder uma pergunta aqui, Rafael, do Eduardo Lessa Coelho. Ele faz uma pergunta: será que uma plataforma via as entidades daria certo para tentarmos abranger o maior número de guias de turismo? Seria uma solução? Eduardo, e para todos que estão aí nos escutando, a FENAGTOUR, eu falei quando iniciei a minha fala, no momento dessa live, que o que me levou a ir para a FENAGTOUR foi o trabalho que nós desenvolvemos no sindicato de guias aqui. Só que o estado de Alagoas é um estado pequeno, tem um número de guias reduzido comparado a outros estados, então a gente desenvolveu um trabalho porque era controlável. A partir do momento que nós assumimos essa entidade, uma entidade encharcada, obesa, gorda e principalmente atrasada, e principalmente sem o apoio dos guias pelo Brasil, fica inviável trabalhar em prol da categoria. Mas mesmo diante desse desafio e respondendo a sua pergunta, nós, por meio de parceiros, nós estamos simplesmente lançando, em questão de tempo, uma plataforma online onde estaremos distribuindo cursos de graças. E esses cursos de graças, praticamente, ele vai envolver o profissional de turismo em aprimorar e aperfeiçoar a sua dinâmica, não é? Mostrando para ele um novo posicionamento diante desse cenário. Essa ideia, ela já existia antes, a ideia já vem sendo trabalhada antes da pandemia, antes da Covid, mas agora ela está sendo acelerada para que a gente possa contemplar essa plataforma. É uma plataforma dinâmica, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o Parque Tecnológico de Óbidos, em Portugal. É a mesma plataforma que está hoje, que está se destacando no Brasil, do Ajude o Pequeno, certo? Então, dentro dessa plataforma, a gente vislumbra dimensionar oportunidades para o guia, não só de capacitação e de aperfeiçoamento, e também de gerar negócio e oportunidade. Como nós estamos lançando, nós não temos ainda o prazo, o aplicativo, eu não posso dar o nome, do aplicativo que visa unir os zeros. Quem são esses zeros? O turista, não é verdade? E toda uma cadeia que oferta serviços para o turista e o guia do turismo. Até porque eu estou trazendo isso para vocês, eu já vou finalizar, Rafael, porque caso não tivesse acontecido a pandemia, nós estaríamos realizando o Congresso Brasileiro em Vitória, e o lema do Congresso que iria acontecer em Vitória, agora em maio, ele era justamente a tecnologia, o tema do Congresso era a tecnologia a favor do guia de turismo. Então, essa ideia, ela não foi abandonada, ela está sendo trabalhada, certo? Agora, o que nós precisamos, com todo respeito a todos os profissionais, eu sei que existem entraves diversos e gigantescos que distancia grande parte da categoria das entidades representativas. Nós estamos com as entidades representativas fragilizadas em todos os estados brasileiros. Então, não adianta cobrar dessas entidades, não adianta cobrar da entidade nacional sem colaborar, sem participar, sem dar as mãos nesse momento. E olha o que nós estamos fazendo sem esse apoio. Mas sabe por quê? Porque nós enxergamos que nós temos responsabilidade com a categoria. E a federação, eu não ia falar isso, Rafael, mas no momento, diante da pergunta que foi feita, eu me senti na obrigação de trazer esse esclarecimento, mas a gente vai estar, sim, aproximando o profissional diante de uma plataforma digital e que nós vamos ter diversos parceiros. E sabe qual é a prioridade que nós vamos dar? Aqueles profissionais que são guias de turismo e querem, transpor esse trabalho para gerar negócios, para gerar conhecimento. Então, por exemplo, Manezinho, eu já deixo o convite aqui, se você quiser, por exemplo, entrar nessa plataforma e levar toda a sua expertise para esse guia, para ele transformar. Quem sabe os guias de turismo do Brasil não acham uma oportunidade para o Walking Tour. Rafael, seu curso digital, vamos botar lá dentro. E aí, a gente somos 24 mil guias no Brasil. Você já pensou, se 20% desses guias dessem a mão, como a nossa categoria estaria fortalecida? É isso. Sim, verdade. Mais de 24 mil guias cadastrados no Cadastura. Exatamente. É muita gente,
E, com certeza, uma plataforma é fundamental, que o Eduardo Lessa fez essa pergunta, ótima pergunta, com certeza tem que se ter essas plataformas, tem que se ter. E que bom que a FENAC já está nessa pegada de fazer essa plataforma. Eu entendo que é uma plataforma que ela vai... As pessoas vão poder escolher o guia também nessa plataforma, no sentido como TripAdvisor, de ter uma reputação. Isso, das pessoas, exatamente. E ser um local central. Oportunidades, negócios, serviços e, além do mais, conhecimento para o profissional. Ele nunca mais vai poder, ele não poderá dizer que uma entidade não olhou por ele, que não gerou possibilidades futuras para ele, Rafael. Sim. Ótima iniciativa, Henrique. Henrique. Não entendi. O Breno fez a pergunta, só que mediante a atual situação, para colaborar, nós precisamos de uma flexibilização por parte das entidades para que possamos nos vincular a entidades de forma sustentável perante a toda a nossa realidade pessoal. Portanto, se tu concorda com isso, que nesse momento tem uma flexibilização para os guias poderem acessar as plataformas? Perfeito. Ninguém está querendo chegar lá que você bata na porta, que você diga, você vai ter cliente para se sindicalizar, pagar R$100, seja lá quanto for o valor. Eu acho que as entidades sindicais, nós recomendamos isso, ela abrace o profissional guia, entenda a necessidade, entenda o momento desse profissional e não o abandone. Porque a entidade sem o profissional e o profissional sem a entidade, termina toda a categoria sendo fragilizada. Então, o mais importante nesse momento é se aproximar e ser sincero. Perguntar simplesmente de que forma eu posso ajudar para que lá na frente eu possa dar uma contrapartida. Sim. Aqui está dizendo, o André Rodrigues está dizendo que essa parceria acontece na Secretaria de Bonito, com cursos específicos com as entidades e os cursos junto com a Prefeitura, para fazer essa qualificação dos guias de Bonito que acontece. O Guilherme Zetterman pergunta se o Cadastur não seria um tipo dessa plataforma, que já existe. Eu acredito, você até pode dizer, mas eu acredito que não. O Cadastur ele é mais um cadastro mesmo, fixo, né? Rígido. Ele não tem essa pegada. Esse aplicativo nosso, muita informação do Cadastur vai migrar para ele naturalmente. E a ideia de criar não uma plataforma para gerar conhecimento e oportunidade. Nós vamos ter, além da plataforma, um aplicativo, onde a ideia do aplicativo é fazer o elo. Entre quem? Entre o turista e o parceiro na sua cidade. Que pode ser um restaurante, que pode ser uma banca de revista, que pode ser o pipoqueiro, que pode ser o ingresso do cinema, de um show. Então, a gente vai enxergar que o guia acredite, o turista acredite no guia e que ele possa ter retorno de todos os aspectos. Da confiabilidade, do conhecimento, ou seja, uma interação que ela gere resultado, principalmente para o turista e, consequentemente, para o guia depois. E para o parceiro que estiver envolvido. Acho que essa pegada, ou até o pessoal está comentando aqui, dizer que mas não flexibilizar o ponto e não exigir as capacitações, as qualificações que precisam para o cadastro. Claro, a ideia são para guias regulamentados, né? Guias profissionais cadastrados. Vai fugir a legislação. Quanto a isso, a gente vai ter que respeitar. A gente tem que ter cuidado, viu, Rafael? Que eu acho que o que o Manezinho, todos nós estamos conversando aqui, que nós temos que entender que, como profissional credenciado no Ministério do Turismo, nós temos responsabilidades e, acima de tudo, nós não podemos sobrepor o papel de outros prestadores de serviço. A partir do momento que eu oferto meu serviço numa internet, numa mídia social, eu tenho que deixar muito claramente que ali é uma prestação de serviço de guiamento, é uma prestação de condução, de informação, e não sobrepor o papel, eu fazer o papel de agência ou de operador. Isso é ilegal. Agora, se eu souber como agência, eu posso realmente atuar nesse sentido. Mas muitos guias acham que pode vender passeio aleatoriamente. Isso é ilegal e cabível de punição. Sim, com certeza. Eu quero fazer uma rodada só para fazer para a gente fechar. Se vocês dar um tchau para o pessoal aí, as considerações finais, 1 a 2 minutinhos cada um. Pode fazer, começando, Márcia. Já que está mais longe aí. Eu já quero agradecer a ti ao convite aceito, Márcia. Muito obrigado mesmo e um abraço a todos os guias que você representa aí fora do Brasil, aí, nesse momento agora na Europa. Nós que agradecemos. Foi um prazer estar com vocês. Ótima iniciativa essa, Henrique.
muito bom mesmo. Eu acho que é por aí mesmo, é união, é a gente se unir, usando a tecnologia, que eu acho que agora esse é o caminho mesmo, né? Já era, mas agora é muito mais forte mesmo. E aqui, saudades daí do Brasil, e cuidado, gente, se cuidem. Com certeza. Valeu. Rodrigo? Queridos, agradecer também, ouvindo bastante, gostei bastante que o Rick se posicionou lá no começo. Tem perfis, em momentos como esse, ficou claro para a gente que em todas as áreas tem que se reinventar. Acho que não é aproveitar o tempo que a gente tem agora, que o profissional geralmente ele está vendendo almoço para comprar a janta. Né? É difícil exigir que o cara vai buscar um pouco mais de qualificação quando ele está saindo para fazer um guiamento, né? Pegar um ônibus com 40, 50 pessoas, muitos colegas, às 8 da manhã, chegando em casa às 9 horas da noite. Né? Então, agora a gente tem esse tempo de qualificação, vamos buscar. Quem sabe a gente consegue montar um curso voltado especialmente para isso, né, Rafa? Para ensinar as pessoas. Que eu, de fato, o pessoal me pergunta, né, para finalizar, mas tu faz a rede social? Faço. Aprendi, fui buscando, e esse é o que não adianta terceirizar isso. Primeiro que vai custar relativamente caro para o profissional, né, que é um microempreendedor, e segundo, quem detém o conteúdo, que é o mais importante, é o guia, então ele vai ter que ficar dizendo para outra pessoa o que ele quer que poste, aí é mais inteligente aprender a fazer, né? Então esse sistema é parte da nossa inteligência. Eu tenho que ser um excelente contador de história, mas eu também tenho que ser um bom vendedor e tenho que saber um cara que domina as nossas ferramentas. Valeu, queridos, muito obrigado e até a próxima. Perfeito, André, é isso aí mesmo. Com certeza a gente tem que, como disse no futebol, né, bater o escanteio e cabecear. Faz parte. Nesse momento, isso, a segurança em primeiro lugar. Henrique, por favor, das suas considerações finais. Não, agradecer, foi fantástico. Eu acho que precisamos de mais momentos como esse, porque olha aí o que é que a tecnologia está fazendo, nos unindo diante de tanta distância. Olha a Márcia, falando da Inglaterra, compartilhando sua experiência, Manezinho, trazendo as possibilidades que ele vislumbrou, que ele saiu da teoria para a prática. Você, Rafael, trazendo um pouco do que você pode prover para essa turma aí, por meio do marketing digital. Eu acho que é esse momento, é esse que o guia tem que entender. Nós vamos passar por um momento de transformação. Precisamos enxergar isso. Precisamos entender que isso não é um cenário que vai nos atrapalhar. Pelo contrário, está cheio de oportunidades. Mas só vai agarrar essas oportunidades quem sair da sua zona de conforto. E a ideia é que possamos dar as mãos e possamos caminhar junto com todos os prestadores para que a gente volte com o turismo e que gere oportunidade para todo mundo. Com certeza. Então, eu fico, né, o pessoal está aqui, está agradecendo, estou vendo aqui os comentários, todo mundo agradecendo, dizendo aqui, tem o pessoal de Santa Maria da Imperatriz, o pessoal a Luciana, o Helder, o Michel, que também é daqui de Florianópolis, e agradecendo muito essa oportunidade e como que vê que são as coisas, né, como que a gente está carente dessas trocas de informações, né, seja os guias de turismo, seja o turismo de maneira geral. É fundamental nesse momento de a gente se reinventar. Eu acho que é isso mesmo, a reinvenção, mais do que isso, a reinvenção do turismo. Então, e como que a gente está, por obrigação e por segurança, parado nesse momento, e está difícil, sim, difícil, a gente tem que preservar a vida, mas também a gente entende que nesses momentos, que a gente nem comentou isso hoje, gente, mas que tem alguns, como o PL 234 no Rio de Janeiro, para os guias terem o salário mínimo, né, de ter a possibilidade de ganhar o salário mínimo, né? A gente tem que pressionar isso em todos os estados, porque que as assembleias legislativas elas coloquem isso como uma possibilidade dos guias, que é o primeiro a parar o grupo, né, e não ter essa possibilidade de ter esse ganho. Então, obrigado, Henrique, que colocou lá o Henrique no Instagram, né? Esse Henrique, é Instagram, né, Henrique? Aqui está do lado, aqui é Instagram. E é isso aí, então, gente, essa resiliência que o Henrique falou que a gente precisa ter, pensar nos novos padrões que nós vamos ter que adotar de segurança nossa e dos nossos passageiros, dos nossos parques, pensar que são novos comportamentos, e esses novos comportamentos exigem, muitas vezes, um passo atrás, né, para algumas coisas em relação à segurança e um passo adiante em relação à comunicação, que ela pode e deve ser digital. A gente tem que entender isso.
Mais uma vez, eu agradeço de coração o tempo de vocês, a disponibilidade que vocês se doaram nesse momento, a cada um e cada uma que estão aqui, e também compartilhar as suas impressões. Aqui o pessoal de Salvador, aqui, Fernando, bem-vindos. E é isso, gente, que a gente tenha mais momentos desses, né? E que vocês também possam fazer as lives de vocês, nos canais de vocês, que convidem os outros guias para a gente ter um volume, porque uma amiga minha, que é doutora e teórica e intelectual, falou assim, Rafa, mas às vezes a gente fala essas coisas 1 hora, a gente não consegue se aprofundar muito, 5 minutos, 8 minutos que tem hoje, tiveram 8 minutos, né, de apresentação, é muito superficial. Eu falei assim, não vou dizer o nome dela, mas eu disse, mas nesse momento a gente precisa comunicar, a gente precisa pautar as políticas, pautar o trade, pautar os turistas, pautar a sociedade. E uma pauta boa, uma pauta que seja solidária, uma pauta que pense nos territórios locais, nas pessoas, na natureza. Esse é o sentido de fazer essas lives. A gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo, do Brasil, dos guias ou do turismo, mas que a gente faça esse movimento positivo de coisas boas, pautando essa narrativa, orientando as operadoras, como que elas vão atuar, como que elas vão se relacionar com os guias. Eu acho que isso que é o grande legado desses momentos pequenos que a gente está tendo, dessas live, né, como o meu amigo Alberto Viano, lá de Salvador, fala, essas live, agora só tem live, né, com a live, né, e a gente está tendo essa possibilidade, tá, gente? Mais uma vez, forte abraço, e, hoje tem live no Instagram, isso aí, hoje vai ter às 19 horas, né? Às 19 horas, o Henrique tem uma live, falando dos lives importantes, sim, Henrique. Tem live hoje falando sobre a Serra da Barriga em Alagoas, o turismo étnico. Turismo étnico. É um dos turismos que vão acontecer nesses territórios tradicionais, que muitas vezes são intocados, que a gente brincava que não chegava nem a gripe, né? Nesses cantão aí. Oportunidade, Rafael, tá vendo aí? Exatamente. E como que eles vão se preparar para criar esses protocolos de segurança deles. Acho que isso é importante. Exatamente. E o papel do guia, ele é o meio de campo, né, entre a operadora, o turista e a comunidade local. Ele é a segurança que se tem, muitas vezes, da comunidade de receber ou não o turista por conta da segurança e da confiança que ele tem no guia de turismo. Então, o papel de vocês, mais uma vez eu agradeço o trabalho de vocês, a profissão de vocês, e o pessoal chegando de Joinville também, muito obrigado, Rafael, a todos. Eu vou acabar, por favor, vamos falar mais. Não, só quero aproveitar também para falar da nossa próxima live, é domingo, às 5 da tarde, vai ser Londres e Budapeste. Nós vamos estar trocando ideias aí. Vou colocar Publica, agora, por favor, para a gente participar. Tá, coloco sim. Sim, semana que vem a gente vai ter essa quinta-feira, então vai ter a live em relação dos destinos turísticos, essa preparação dos destinos, o que vai mudar o turismo com o Covid nos destinos, nos territórios, destinos turísticos. A gente vai ter uma live na quinta-feira. Na terça-feira, eu vou ter uma live com o projeto Bagagem, que está se reestruturando, então, nesse turismo de base comunitária. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o marketing digital no turismo de base comunitária, quais são as possibilidades que nós temos de atuar pelo projeto Bagagem, um convite do meu amigo Verto, companheiro de Minas Gerais. Eu vou estar falando com a Poliana e a Carol, da Mandacaru. Vamos estar falando sobre marketing digital nesse turismo de base comunitária na terça-feira, às 3 horas da tarde, pelo projeto Bagagem, pelo Instagram. Na segunda-feira eu vou estar falando com o pessoal lá de Concórdia, e na quarta-feira eu estava falando com a Sandra, mas eu vou fazer a divulgação. Na quarta-feira eu vou fazer uma live com a Sandra e vou trazer mais 2 guias que trabalham com caminhadas na natureza, com essa atividade que eu sou um dos representantes aqui no Brasil, né, que é a ANDA Brasil, que é a Confederação Brasileira dos Esportes Populares. Atualmente eu estou de presidente desde 2016, e ela iniciou lá no Rio de Janeiro, na terra da Sandra, então por isso que a Sandra sabe muito dessas possibilidades de turismo na natureza, com controle, com organização e, acima de tudo, segurança. Tá? Ela já colocou aqui, Márcia, colocou aqui nos eu só estou conseguindo entrar no privado, no comentários. Assim, tá, eu pego aqui já. Acabei de colocar aí. Vou copiar do teu aqui e já vou botar lá. Peraí. Tá. Aqui eu já vou comentário. Pessoal, no comentário está o convite para no domingo, às 5 horas da tarde, Budapeste e Londres. Eu coloquei aqui. Vai ficar gravado para todo ótimo. mundo. Obrigada. Beijo no coração. Obrigada, gente. Achei a galera.